Continuando o estudo da análise nodal, nós vamos trabalhar agora um circuito que contém uma fonte dependente, né? Então, eu tenho aqui a presença de uma fonte de corrente, dependente em corrente, e essa dependência é por essa corrente nesse ramo aqui, tá? Então, tenho o nó de referência e eu tenho duas tensões nos nós. Vou aplicar a análise nodal em cada um dos nós e depois eu vou reescrever em função das tensões nos nós, né? Então, antes de começar, eu vou colocar uma referência de corrente aqui, tá? Então, eu vou chamar essa corrente que percorre o resistor 1 de I1 e essa corrente que percorre o resistor 2 de I2, tá? As outras eu não preciso porque essa aqui já é beta e 0, né? Ou IO, e essa já é IA, né? Então, eu não preciso nomear mais nada. Então, eu vou começar a fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó 1, tá? Aqui. Então, tem 3 ramos conectados no nó 1, precisam aparecer 3 correntes, né? Observem que todas as correntes estão saindo desse nó, né? Beta e IO, I1 e I2, todas estão saindo, então vamos lá. São todas positivas, segundo a referência passiva de sinais, né? Mais I1 mais I2 igual a 0, tá? Como são todas variáveis, eu não vou colocar nada para o outro lado, né? Observem que IO agora é uma variável, né? Não é uma constante, não representa uma constante. E aí, eu vou fazer agora o LKC no outro nó. Lei de Kirchhoff das correntes no nó 2, né? Então, tem 3 ramos ali também. Vão ter que aparecer 3 correntes. A diferença é que agora o I2 está entrando nesse nó, né? E o IA também. Então, vai aparecer sinal negativo. Menos I2 mais IO menos IA igual a 0. Organizando os termos conhecidos para o outro lado da igualdade. Menos I2 mais IO é igual a IA. Então, aqui as duas equações. E 2 organizadas, né? Aí, a gente faz o mesmo, né? Aplica agora a lei de Ohm para conseguir reescrever essas correntes em função das tensões nos nós, né? Para deixar duas equações a duas variáveis, né? Então, vamos lá. Utilizando aqui a lei de Ohm, eu quero escrever I1, né? I1 é uma corrente que sai do V1 e entra no 0 volts, né? Então, é V1 menos 0, já nem vou colocar V1 menos 0, só vou colocar aqui V1 sobre R1, vocês já sabem que é V1 menos 0. I2 é a corrente que percorre o resistor 2 que está entre o nó V1 e V2. O sentido é de V1 para V2, então isso tem que aparecer aqui nessa equação, né? Sentido V1 para V2 sobre esse resistor, né? E IO é V2 sobre R3. Então, eu vou pegar agora isso aqui e vou substituir nas minhas equações da lei de Kirchhoff, né? Para obter a minha análise nodal, né? Para concluir a minha análise nodal. Então, vai ficar beta vezes IO, que é V2 sobre R3, V2 sobre R3, mais I1, que é V1 sobre R1, mais I2, que é V1 menos V2 sobre R2, né?
isso é igual a 0. Okay. Eu gosto de organizar um pouquinho aqui os termos, tá? Separar as variáveis, então eu tenho tensão V1, vou deixar tudo que está multiplicando o V1, né? Então vai ficar assim, V1 multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mais o V2, tá? Multiplica menos 1 sobre R2, e aí aqui vou fazer em outra cor, mais beta sobre R3, tá? Esse termo bagunça aquela nossa matriz bonita. Ficou feio isso aqui, né? Tira a simetria da matriz, né? Então, isso é igual a 0. Opa. Quem bagunça a matriz é a fonte dependente, né? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa nessa equação aqui. Então, menos I2, né? Que é menos V1 menos V2 sobre R2, mais V2 sobre R3, que é igual a IA. Organizando isso, a gente fica com menos V1 sobre R2 mais V2 sobre 1R2 mais 1R3, e isso é igual a IA, tá? Aqui estão as nossas duas equações da análise nodal, tá? A gente pode ainda colocar isso na forma matricial. Colocando isso ali na forma matricial, a gente fica com... Ai. Um sobre R1 mais 1 sobre R2 menos 1 sobre R2 mais aquele termo, né? Beta, meu Deus, beta sobre R3 menos 1 sobre R2, 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, isso que multiplica V1 e V2, e é igual a 0 e A. Então, esse 0 aqui, ele aparece quando não há nenhuma fonte independente conectada naquele nó, tá? Isso é normal aparecer. Quando aparece a corrente aqui de uma fonte, positiva se estiver entrando no nó e negativa se estiver saindo do nó, né? Então, alguma análise a mais aqui. A minha matriz, né, faria exatamente aquilo que a gente espera dela, né? Eu tenho aqui conectados ao nó 1 o resistor R1 e o resistor R2, daí eles aparecem aqui. E a mesma coisa no outro nó, né? Eu tenho R2 e R3 conectados no nó 2, eles aparecem aqui, né? E eu ainda esperava que aparecesse o resistor R2 com o sinal invertido
na diagonal secundária aqui, né? Ele até apareceu, porém veio uma baguncinha junto, né? Que é esse termo que foi inserido pela fonte dependente, tá? Então, é isso que acontece com a presença da fonte dependente.